Olha, o cara pode ter recebido dinheiro dessa turma, podem provar o envolvimento, ele pode ter foto, ele pode ter feito, a família dele pode ter feito né, várias homenagens públicas aos caras, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver, é só vizinho. Sabe por quê? Porque as pessoas vão defender dessa forma? Porque as pessoas não estão nem aí para isso. As pessoas vão defender os milicianos, as pessoas vão se posicionar do lado daqueles que... Não todas as pessoas, tá, gente? Lógico. O eleitor do Bolsonaro, mais persistente, ele vai se posicionar do lado daqueles que mataram a Marielle, porque eles não estão nem aí para isso. Isso não incomoda. Gente, nós vivemos uma realidade hoje em que o homicídio ele foi relativizado. O homicídio só não pode se for contra um amigo ou familiar. Se o homicídio for contra o inimigo, pode. O homicídio foi relativizado no Brasil. Você vê que o deputado, me parece que o filho do Witzel, ele ganhou exatamente rasgando a placa da Marielle. Tem várias pessoas que, para ficarem famosas na internet hoje, estão fazendo piadas com a Marielle. Um colega mandou por WhatsApp uma criança querendo aparecer, querendo ficar famosinha na internet, fazendo isso. Fazendo videozinhos para mostrar que a Marielle morreu, né? Então, o que acontece? Nada vai acontecer. E nada vai acontecer e não vai ter revolta pública, porque quem está revoltado já está revoltado há muito tempo. E o eleitor do Bolsonaro, ele não se incomoda com o que aconteceu. Simples assim. Por que ele não se incomoda? Porque ele é parte disso. O brasileiro, ele está tendo uma diferença... O brasileiro está tendo uma dificuldade muito grande de entender que o Bolsonaro não é o pior. O brasileiro está tendo uma dificuldade muito grande de entender isso. O Bolsonaro não é o pior, gente. O Bolsonaro, ele é um daqueles que tem essa personalidade. O dissimulado fanático evangélico, ele é muito pior que o Bolsonaro. Ele só precisava de um representante. O estelionatário que vai às igrejas para esconder que é um criminoso, para fazer de conta que é bonzinho, ele é muito pior do que o Bolsonaro. Ele só viu no Bolsonaro um representante. Esse povo que votou no Bolsonaro para acabar com o Bolsa Família, porque considera o Bolsa Família um absurdo, esse povo é pior que o Bolsonaro. Eles só votaram no Bolsonaro para escolher um representante. Então a primeira coisa que essa sociedade brasileira precisa entender é que nós temos no Brasil uma parte da sociedade que é muito pior do que o Bolsonaro. O problema é que as pessoas estão com esperança de que o eleitor do Bolsonaro se revolte com esses crimes e fique com raiva do Bolsonaro. Não! O eleitor do Bolsonaro fica fã do Bolsonaro cada vez que descobre uma coisa pior a respeito do Bolsonaro. Porque o eleitor do Bolsonaro, até então, talvez estava até decepcionado, pensando, olha, esse Bolsonaro é opressor, mas eu sou muito mais. Nós temos uma sociedade em que grande parte dessa sociedade é de baixíssima qualidade. Então, esse dissimulado que vai para a igreja para fingir... Olha, nós temos igrejas no Brasil que se tornaram boates. Os donos dessas igrejas, que converteram igrejas em boates, são simplesmente empresários querendo dinheiro. Esses caras, eles têm o caráter de usar um espaço que seria um espaço religioso e transformar esse espaço numa casa de show. Os caras são piores que o Bolsonaro. Esses caras não vão se incomodar com os crimes do Bolsonaro. Sabe por quê? Porque se eles precisassem, eles cometeriam os mesmos crimes. Eles fariam exatamente o mesmo. Então não esperem revolta dos eleitores do Bolsonaro com os crimes que vierem a ser relacionados ao Bolsonaro, principalmente com essa situação da Marielle. O eleitor do Bolsonaro vai ficar feliz se souber que o Bolsonaro foi o mandante da morte da Marielle. Por quê? Porque o eleitor do Bolsonaro comemora a morte da Marielle. E é esse semancol que o brasileiro precisa ter. O brasileiro precisa colocar o pé no chão e entender, né, o brasileiro bom, não vou falar o brasileiro de bem, que o brasileiro de bem é exatamente esse que a gente está criticando. O brasileiro de coração bom, ele precisa entender que não é o resto do Brasil, nem todo o Brasil tem um coração bom. Parte do Brasil está comemorando a morte da Marielle. E essa parte que está comemorando é a base de apoio do Bolsonaro. Se o Bolsonaro aparecer como sendo o mandante da morte da Marielle, ele não vai perder apoio por causa disso.
essa base vai continuar apoiando e falando: viva, o nosso opressor realmente é quem a gente esperava que fosse.